O cristão e o hipócrita descoberto, parte 16, dia 13 de junho de 2025. Ei-lo, você é para eles como uma canção muito agradável de alguém que tem uma voz agradável e pode tocar bem o instrumento. Tanto mais pode o exercício do próprio dom, com facilidade e prontidão, deleitar o próprio eu da pessoa. Considere também que o poder de uma fantasia iludida pode produzir isso, como nos ouvintes do solo pedregoso. Mateus 13:20. Como um homem pode ter muito prazer em um sonho ou em um equívoco? Um coração enganado pode fazer as pessoas se alimentar muito docemente de cinzas e nunca suspeitar que há uma mentira em sua mão direita. Isaías 44:20. Não lemos sobre um fogo da própria ignição dos homens, que, embora possa confortá-los poderosamente por um tempo, ainda termina em tristeza e escuridão? Isaías 1:11. Considere, em uma palavra, que existem influências comuns do Espírito que não são santificadores, que podem produzir uma poderosa comoção entre as afeições. Hebreus 6:4, 5, 6. Mesmo providências de sinal terão esses efeitos em corações não renovados, sejam eles em misericórdia ou em julgamento. Salmo 78:34. Quando ele os matou, então eles o procuraram, e eles voltaram cedo e perguntaram por Deus. Essas coisas vêm como uma chuva de verão, que molha a superfície da terra e faz todos os canais correrem por um tempo, mas logo se seca novamente. Cristão, no espírito em sua graciosa ampliação de deveres, é o cristão na carta em suas ilusórias ampliações de dever. Podem ser vistos nesses dois detalhes. A ampliações graciosas tendem sempre a matar e mortificar o próprio eu, aquele grande competidor com Cristo. 1 Crônicas 29:14. Mas quem sou eu e o que é meu povo, para que possamos oferecer tão voluntariamente depois, porque tudo vem de ti, e do que é teu te demos. As ampliações do hipócrita o alimentam e nutrem, enchendo o coração de orgulho e presunção. Isaías 58:3. Por que jejuamos, dizem eles, e você não vê? Por que afligimos nossa alma, e você não tem conhecimento? Eis que no dia do seu jejum, você encontra prazer e exige todos os seus trabalhos. Quanto mais uma pessoa é graciosamente aumentada em deveres, mais sua pecaminosidade, fraqueza, carências e nada aparecem, apesar de todos os seus derretimentos, lutos, humilhações, etc. Que Cristo deveria fazer grandes coisas por ele e ele se torna menos abnegado. B. Ampliações graciosas são santificadoras. Eles promovem a santidade no coração e na vida. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele, como quem chora pelo seu único filho, e ficará amargurado por ele, como quem sofre amargura por seu primogênito. Eles são uma luz ardente, bem como uma luz brilhante, e tornam as pessoas mais ternas em todos os deveres morais para com Deus e o homem. Se alguém foi levado ao templo de Deus em deveres, isso aparecerá sobre ele nos substanciais da moralidade. Ele temerá mais o pecado e será mais exercitado para manter uma consciência livre de ofensas a Deus e aos homens. Mas ampliações enganosas não têm esse efeito. Pelo contrário, eles prontamente deixam as pessoas mais orgulhosas, rabugentas e egoístas, muitas vezes tornando os filhos de Belial, que uma pessoa não pode falar com eles e nunca golpeia os desejos íntimos amados para mortificá-los.
2. Mas para ser mais específico, um hipócrita pode ser afetado com tristeza pelo pecado em seus deveres. Todos os enlutados não são verdadeiros enlutados. Zacarias 7:3. Alguém pode ouvir a palavra ou fazer uma oração com as bochechas molhadas e ainda assim ter um coração inteiro, um coração longe de ser quebrantado pelo pecado. Esaú estava em uma torrente de lágrimas buscando a bênção. Muitas vezes, onde a água sai, entra o vento. Nem sempre é a graça humilhante que produz as lágrimas. Algumas são de disposição suaves e facilmente forjados por um objeto melancólico, sem qualquer eficácia da graça, como as filhas de Jerusalém. Lucas 23:27. E para baixo. Alguns de disposições mais rudes, porque suas afeições são veementes em qualquer caso. Podem ser assim tocados e apertados, e ainda assim não há nada do que o produto da natureza. Assim, quando Davi lhe mostrou misericórdia, até Saul levantou a voz e chorou. 1 Samuel 24:16. Mas a diferença entre o cristão e o hipócrita está aqui. B. Que o principal fundamento da tristeza do verdadeiro cristão pelo pecado é a ofensa e as desonras feitas a um Deus santo e gracioso, como uma criança sincera e movida pelo desagrado e desonra de seu pai. Salmos 51:4. Contra você, somente a ti pequei e fiz este mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares, e claro quando julgares. Mas o principal fundamento do hipócrita é egoísta, por causa dos males aos quais ele se expõe, seja no tempo ou na eternidade. C. A tristeza do hipócrita logo acaba. É apenas um lampejo e desaparece, e ele volta novamente, se não aos mesmos pecados, mas a outros não menos ofensivos a Deus. Sua tristeza nunca chega ao ponto de soltar os laços da maldade. Isaías 58:5-6. É tal jejum que eu escolhi? Um dia para o homem afligir a sua alma, e para inclinar a cabeça como o junco, e estender pano de saco e cinza debaixo dele? Chamar isso de jejum e dia aceitável para o Senhor? Não é esse o jejum que eu escolhi? Para soltar as ligaduras da impiedade, desfazer os fardos pesados, libertar os oprimidos e quebrar todo o jugo. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado.